Olá, vamos conversar um pouquinho sobre uma pesquisa que foi feita neste mês pelo portal Reclame Aqui sobre o comportamento de investimento dos brasileiros. Essa pesquisa foi publicada nessa semana e mostrou, né, e trouxe para a gente alguns números que não são exatamente surpreendentes, infelizmente. Essa pesquisa mostrou que 28% dos entrevistados apenas disseram que tinham investimentos. O que são resultados importantes dessa pesquisa? Quando foram perguntados sobre qual é o principal motivo para o qual, né, por que eles não fazem investimentos, a principal razão explicada é não sobra dinheiro suficiente. Isso, dentro desse cenário de pandemia, é bastante compreensível. Estamos falando de um mundo em que muitas pessoas tiveram quedas consideráveis de receita e as despesas, como vocês já viram nos vídeos que o Ricardo inclusive discutiu sobre inflação, as despesas elas estão crescendo consideravelmente. A inflação anda subindo, especialmente a inflação de alimentos muito inflacionada, muito aumentada aí por conta da alta dos preços dos alimentos e das commodities. Então, dentro desse cenário de pandemia, é muito esperado até de que a gente ouça essa explicação. As pessoas não estão ganhando nem o suficiente para botar comida na mesa, que dirá para fazer investimento. Por outro lado, isso não pode virar assim, uma justificativa para as pessoas deixarem um pouco de lado o planejamento financeiro. O planejamento financeiro vai partir do princípio de que você vai tentar consumir, gastar dentro do seu orçamento, né? Aquele mantra que parece relativamente óbvio que ninguém devia gastar mais do que ganha, não é verdade para muitas pessoas, muitas famílias, muitos governos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e tentar ficar dentro dessa regra. Isso vai estar bastante relacionado também a uma outra estatística que o Banco Central soltou nesta semana também, sobre o aumento considerável da quantidade de endividados no Brasil. Eu acho que isso é um ponto de alerta e a gente pode até fazer um outro vídeo e discutir sobre isso, sobre esse aumento dos endividados. Mas voltando à pesquisa, então o primeiro ponto que era colocado como a principal restrição para se investir era a questão de ter sobra de recursos para isso. Um outro ponto curioso que foi levantado nessa pesquisa foi até que, dentre os diversos públicos de diferentes faixas etárias aí que foram entrevistados, o público jovem, vamos encaixar aí dentro dessa categoria de jovem, as pessoas com até 40 anos, os jovens foram os que se mostraram mais preocupados e mais ativos nesse mundo de investimentos. Quais são possíveis explicações para isso? Talvez um primeiro ponto que a gente tenha que destacar é, primeiro, que o mundo de investimentos está ficando cada vez mais plugado e mais disponível nas redes sociais, por meio de canais de YouTube e redes sociais, de pessoas como nós, pesquisadores aqui do Portal de Fundos, assim como diversos influenciadores, pessoas fazendo muita divulgação e disseminação. E tem de tudo nesse mundo, né? Tanto informação boa, informação bacana, como também muita informação, na verdade, muita propaganda travestida de vídeo informativo. Então, tomem muito cuidado com isso. Mas eu diria que talvez por isso esse público jovem esteja mais exposto hoje em dia a esse tipo de sensibilização, conscientização da importância de se investir. Então, a gente vai ver que jovens hoje em dia respondem por uma boa parte do público investidor. Outro ponto que talvez mereça alguma reflexão é justamente sobre qual é o principal objetivo do ponto de vista de aquisição, de investimento, que os jovens de hoje em dia têm. Talvez nas gerações anteriores, gerações dos nossos pais, gerações dos nossos avós, dos nossos tios, era mais comum, à medida que, né, as pessoas começavam a carreira, o mercado, né, ingressavam no mercado profissional e começavam a juntar algum dinheiro, esse dinheiro já tinha um foco bastante específico, que era comprar um carro, comprar uma casa.
que quando a gente vai falar de mudanças de geração, talvez não sejam as principais metas de aquisição por parte desse público jovem. Assim sendo, se não vão empatar os recursos comprando uma casa ou comprando um carro, isso vai permitir que eles tenham maior liquidez, maior recurso, maior quantidade de dinheiro disponível para aplicações financeiras. Isso quer dizer também que é bastante importante, principalmente considerando a questão de mudanças na reforma de previdência que aconteceu recentemente e devem acontecer outras. Isso coloca um alerta, principalmente para as pessoas mais de mais idade, né, os que não são tão jovens assim, esses públicos, não, o público de 40 a mais, sobre a preocupação e a necessidade de fazer um bom planejamento financeiro. Expectativa de vida das pessoas, apesar de levemente encurtada por conta da pandemia no levantamento mais recente, tem aumentado ao longo do tempo. Isso vai fazer com que seja cada vez mais importante que as pessoas se planejem financeiramente para conseguir viver minimamente, dignamente, quando já estiverem aposentados. Essa foi uma pesquisa, pelo que eu entendi, bastante simplificada do ponto de vista de questionamento e tal que foi feito, mas eu acho que traz alguns resultados que são bastante importantes e a gente deve refletir sobre eles. Nosso objetivo aqui nesse canal é tentar discutir cada vez mais sobre investimentos, né? Inicialmente, nosso foco era discutir essencialmente sobre fundos de investimento, mas eu acho que para chegarmos nessa fase, é importante a gente discutir investimento e finanças pessoais, né? Como é que as pessoas devem se planejar financeiramente, tentar ter um controle das suas finanças, para então a gente começar a pensar em outros passos, em ter recursos disponíveis para investir e escolher investir nas melhores opções conforme o perfil e a necessidade de cada um. Se você gosta dos conteúdos que trazemos aqui, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para saber toda vez que a gente divulga um vídeo novo, compartilhe com pessoas que vocês acreditam que vão gostar desse conteúdo que produzimos. Até a próxima! E invista com ciência.